Olá, libertos! Graça e paz! Tudo bem por aí com você? Que maravilha você estar por aqui vendo mais um dos meus vídeos. E que Deus possa te abençoar ainda mais por isso, beleza? Que tal me ajudar a tornar este canal mais conhecido? Então, caso não tenha se inscrito ainda, vá lá agora, se inscreve. Me ajuda a levar a palavra de Deus para mais gente, beleza? E aproveita e compartilhe com seus amigos também, tranquilo? Vamos pro vídeo então? Mas antes, pegue lá o seu chazinho e vamos juntos estudar a palavra de Deus, tomando aquele saboroso chazinho. Bora lá? Muito bem, voltamos e no terceiro episódio de Um Chá com a Bíblia, eu gostaria de falar com você sobre os 12 discípulos de Jesus. Descobrir os seus nomes, de onde eles eram, suas profissões e participações na história da Bíblia, beleza? Vamos descobrir junto então? Primeiro, foram 12, 20 ou 40 os escolhidos? Bem, a respeito disso, podemos ler lá na Bíblia, em Marcos 3, no versículo 13 e 14, o seguinte. Abre aí a sua Bíblia. Diz assim na minha tradução. Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando os apóstolos para que estivessem com ele, os enviasse a pregar. Vimos que são 12, né? Então, esses 12 apóstolos de Jesus foram homens escolhidos por ele no início de seu ministério para auxiliá-lo. E esses homens foram treinados pessoalmente por Jesus. Eles eram pessoas comuns, homens de profissões diferentes e que tinham diversas falhas, ou fraquezas também. Porém, eles foram capacitados de uma forma sobrenatural para realizar a principal missão do reino de Deus, que era pregar o Evangelho. Mas antes de falarmos sobre quem eram esses 12 apóstolos de Jesus, é importante tirarmos uma dúvida que muitas pessoas talvez tenham, que pode ser a sua também, que é: qual a diferença entre apóstolo e discípulo? E o porquê os 12 discípulos depois passaram a ser chamados de 12 apóstolos? Bom, se buscarmos o significado dessas duas palavras, discípulo e apóstolo, no dicionário, podemos responder a esta pergunta. A palavra discípulo, ela vem do grego mathetes e significa seguidor ou aprendiz. Já a palavra apóstolo vem do grego apóstolos e é derivada do verbo apostelein. Significa enviado, mensageiro ou alguém que é enviado. Então, lá na Bíblia nós podemos identificar que durante o ministério de Jesus, os 12 discípulos foram chamados de apóstolos também. Isso aconteceu principalmente em ocasiões em que eles eram enviados em alguma missão. Nesses casos, eles eram tanto seguidores quanto enviados, ok? Mas depois de sua ressurreição, Jesus os enviou pelo mundo com a missão de pregar a todos o Evangelho e assim testemunharem sobre ele. Por isso, a partir daí, os discípulos passaram a ser designados como apóstolos, ou seja, os enviados. Mas e quem foram esses 12 então? A Bíblia nos responde essa pergunta em 3 passagens diferentes. Você pode achar isso lá em Mateus 10, no versículo 2 e 4, Marcos, no capítulo 3, versículos 16 e 19, e também em Lucas, lá no capítulo 6, do 13 ao 16. Mas nesse vídeo aqui eu vou citar para você os 12 utilizando como base o texto lá do Evangelho de Mateus, ok? Então vamos lá ver de novo na Bíblia estes nomes. Em Mateus 10, do versículo 2 ao 4, diz assim: estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, que o traiu. Mas enfim, qual a finalidade desta escolha? Jesus sabia que iria morrer. Então, alguém precisaria levar seus ensinamentos para as pessoas que não o conheceram em vida, certo? Entretanto, o fato mais importante na ordenação desses 12 foi que a partir daí que se deu os primeiros passos na organização da igreja pelo mundo afora. Muito bem, Jesus era um homem muito interessante, não é mesmo? Olha só o critério que ele usa na escolha desses homens para levar adiante a sua obra. Cristo
não escolheu os doutores ou eloquentes lá do sinédrio judaico, muito menos os homens poderosos de Roma. Jesus escolheu homens humildes e letrados para proclamarem as verdades que iriam abalar o mundo inteiro. Ele preparou e educou esses homens para dirigirem sua igreja aqui na terra quando ele morresse, e eles deveriam, por sua vez, partir e educar outras pessoas também, ensinando-os a mensagem evangélica. E para que isso acontecesse, os discípulos, por 3 anos e meio, estiveram sob a direção do maior professor que o mundo já conheceu, e que, por associação e contato pessoal, Cristo os preparou para este serviço, e eles, dia a dia, caminharam a seu lado, conversando com ele, ouvindo as palavras de ânimo aos cansados e quebrantados, e também vendo a manifestação de seu poder em favor dos doentes e sofredores. Para que essa missão pudesse ter sucesso, eles receberam o poder do Espírito Santo. E assim, o Evangelho seria proclamado não por vontade humana, mas sim pelo poder de Deus. Bacana, né? Agora eu vou trazer para você algumas curiosidades sobre a vida desses 12 homens notáveis, ok? O primeiro que vou falar é sobre Pedro. O apóstolo Pedro foi um dos primeiros discípulos escolhidos por Jesus. Ele também é chamado na Bíblia de Cefas, Simeão e Simão. Em João 1,44, se você olhar aí, você vai ver que o apóstolo Pedro era natural de Betsaida, que na época era uma aldeia de pescadores não muito distante de Cafarnaum, e que ficava na região costeira lá do Mar da Galileia. Pedro também era irmão do apóstolo André. E ali em Marcos capítulo 1, versículo 30, descobrimos que ele era casado. Além disso, é possível que sua esposa frequentemente o acompanhasse nas viagens missionárias da igreja primitiva. Você pode confirmar isso se você quiser lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 5. Como já foi dito, o apóstolo Pedro é chamado por outros nomes na narrativa bíblica. Possivelmente, seu nome original era o hebraico Simeão, utilizado originalmente em alguns textos de Atos 15, 14 e 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 1. E talvez ele tenha adotado o grego Simão, com pronúncia semelhante. Em João 1,42, diz que quando ele se encontrou com Jesus, o Senhor o chamou de Cefas, que em sua forma grega é Petros, ou seja, Pedro. O significado desse título se refere ao fato de que Pedro se tornaria firme como uma rocha, ao invés de uma pessoa com temperamento inconstante. O apóstolo Pedro teve uma participação muito ativa e significante durante o ministério de Jesus. Como já foi dito, ele foi um dos primeiros discípulos a ser chamado. Estava entre os 3 mais próximos de Jesus e em muitas ocasiões agiu como porta-voz dos 12. Pedro foi também um discípulo que pediu para encontrar Jesus andando sobre as águas. Lembra daquela historinha? Foi ele também, juntamente com Tiago e João, que estiveram com Jesus no episódio da Transfiguração. E foi o discípulo que, precipitadamente, tentou repreender Jesus, olha só, diante do anúncio de sua morte, lá no Calvário. Ele aparece de forma bastante ativa durante a narrativa dos últimos momentos do Senhor Jesus, antes da crucificação. Pedro, juntamente com o apóstolo João, receberam a incumbência de organizar a última ceia em Jerusalém. E nesta ocasião, inicialmente ele também se recusou a deixar que Jesus lhe lavasse os pés. Mas, quando foi advertido sobre a importância e a necessidade daquele ato do Senhor, ele pediu até mesmo que Jesus desse banho nele. Foi com ele também o famoso acontecimento em que Jesus disse: "Tu me negarás por 3 vezes antes que o galo cante 2 vezes." Lembram disso também? Pois bem, foi ele quem pregou o Evangelho no primeiro dia de Pentecostes, no qual foram convertidos mais de 3.000 pessoas. Embora tenha feito tudo isso, não temos na Bíblia a informação de sua morte. Beleza? Bem, agora eu vou falar sobre André. Ok? André era irmão de Pedro, portanto, ele também era de Betsaida e era pescador como seu irmão. E foi ele quem levou Pedro a Jesus. Não há muita informação sobre ele na Bíblia, e as últimas referências que temos sobre o apóstolo André na Bíblia são encontradas lá no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 13. Lá temos uma citação direta de seu nome em companhia dos outros apóstolos após a ascensão de Jesus.
E assim como seu irmão, a Bíblia também não relata sua morte. O próximo que vou falar, na verdade, são dois, ou seja, é que na verdade, 2 dos 12 apóstolos de Jesus tinham o nome de Tiago. Um era o apóstolo Tiago, filho de Alfeu, e o outro era chamado de Tiago, filho de Zebedeu. Do primeiro, não se sabe praticamente nada sobre sua história e biografia, somente que era filho de Alfeu, beleza? Já o Tiago, filho de Zebedeu, tem um pouco mais de informação, então eu vou falar sobre ele aqui. Lá em Mateus, no capítulo 4, 21, e Lucas 5, 10, podemos confirmar que o apóstolo Tiago, filho de Zebedeu, era um pescador de profissão antes de seguir o Senhor Jesus, e que ele era irmão do outro apóstolo de nome João. Ele estava presente em ocasiões muito significativas durante o ministério de Jesus, como na ressurreição da filha de Jairo, na transfiguração e na oração lá no Getsêmani. Em certa ocasião, Jesus apelidou Tiago e João de Boanerges, que significa filhos do trovão. Provavelmente porque os dois irmãos tinham um comportamento tempestivo. Isso parece ficar bem claro quando eles se ofereceram para orar, pedindo que Deus destruísse uma vila samaritana. Leia lá em Lucas 9,54 que você vai ver o que eu estou falando. Ao contrário dos que eu falei anteriormente, a Bíblia relata como ele morreu. O apóstolo Tiago foi o primeiro dos apóstolos a sofrer martírio. Ele foi executado à espada por ordem de Herodes Agripa I, em aproximadamente 44 anos depois de Cristo. Isso também você pode confirmar aí na sua Bíblia, lá em Atos, capítulo 12, no versículo 1 e 2. Bom, o quinto apóstolo é João. O apóstolo João foi um dos discípulos mais próximos de Jesus. Ele é o escritor de alguns dos livros do Novo Testamento. João é geralmente conhecido dentro da tradição cristã como discípulo amado. Ele era irmão de Tiago, como dito anteriormente, e filho de Zebedeu. Era pescador também, e foi ele quem perguntou a Jesus quem seria o traidor. Lembra dessa passagem, antes de Judas? No momento da crucificação, o apóstolo João é o discípulo que aparece mais próximo de Jesus lá no Calvário. Ele também recebeu de Jesus a incumbência de cuidar de Maria. Isso aí você pode ler em João, capítulo 19, versículo 26 e 27. E depois foi ele quem correu juntamente com Pedro lá no túmulo de Jesus na manhã daquela ressurreição. Ele foi preso lá na ilha de Patmos, e a tradição cristã atribuiu ao apóstolo João a autoria de 5 livros do Novo Testamento. São eles: o Evangelho de João, 3 epístolas, ou seja, 1º, 2º e 3º João, e o livro de Apocalipse. E mais uma vez, a Bíblia não relata a sua morte também. Ok? O próximo apóstolo tem o nome de Filipe. Entretanto, para abordarmos o assunto sobre quem foi Filipe na Bíblia, primeiramente é necessário saber que o Novo Testamento menciona 4 personagens diferentes com esse nome. 2 deles estão relacionados à casa de Herodes, o Grande, enquanto os outros 2 estão diretamente ligados à igreja primitiva, sendo um apóstolo Filipe e o outro Filipe, o evangelista. Beleza? E para a gente não se confundir no vídeo de hoje, eu somente vou falar do apóstolo Filipe, tá? Mas irei mais para frente fazer um outro vídeo explicando essa pequena confusão, tranquilo? Filipe, o apóstolo, foi chamado para seguir Jesus depois do chamado de André e Simão. Era também de Betsaida. Ele é o discípulo que Jesus pergunta onde conseguiriam pão para alimentar a multidão que havia se formado. Lembra dessa passagem? Pois é. Ele também tem poucas referências na Bíblia, e ela também não informa sua morte. O 7º apóstolo é Bartolomeu, e assim como Tiago, é muito pouco relatado na Bíblia também. Bartolomeu é aquele que perguntou a Jesus: como me conheces? E Jesus respondeu: antes que Filipe o chamasse, quando você estava debaixo da figueira, eu o vi. Você pode olhar em João, capítulo 1, versículo 48. E é mais um que fica sem a menção de sua morte também na Bíblia. O 8º é Tomé. A história de Tomé na Bíblia está registrada nos 4 evangelhos do Novo Testamento, além de também ser mencionado lá no livro de Atos, ao lado dos demais apóstolos. Em algumas passagens bíblicas ele é chamado de Dídimo, que significa gêmeo. Tomé aparece na Bíblia como sendo alguém de extremos, ou seja, ele demonstrava ao mesmo tempo pessimismo e uma enorme devoção ao Senhor. E isso fica bastante claro na narrativa sobre a ressurreição de Lázaro,
o irmão de Marta e Maria, que era amigo de Jesus. Na ocasião, considerando a ameaça real de apedrejamento caso Jesus fosse à Judéia, Tomé declarou: vamos também nós morrermos com ele? Você vê isso aí em João, no capítulo 11, versículo 16. Tomé é aquele que duvidou da ressurreição de Jesus e só acreditou depois que Jesus apareceu para ele novamente vivo, mostrando as chagas ali da ferida. Lembra disso também, essa passagem? E mais um que também morreu sem constar a sua morte na luz. Agora vamos falar sobre Mateus, nosso nono apóstolo. Apesar de Mateus ter sido um dos 12 apóstolos de Jesus e também ter escrito um dos 4 evangelhos, não se pode encontrar tantas informações biográficas sobre ele. Na verdade, além das listas com o nome dos discípulos, o apóstolo Mateus aparece apenas em 2 outros episódios em todo o Novo Testamento. Um quando ele foi convidado a seguir Jesus, e o outro dizendo que ele era um publicano, um cobrador de impostos. A Bíblia também não informa sobre como ele morreu. E agora posso citar mais 2. O Judas Tadeu, que é o nosso apóstolo número 10. Outro que tem quase nada mencionado sobre ele na Bíblia. A única informação sobre sua vida é fornecida por Lucas, ao dizer que ele era filho de Tiago, está em Lucas 6, versículo 16. E o nosso 11º apóstolo, Simão, o Zelote, que também não tem muita informação na Bíblia. E que, para variar, os dois, a Bíblia também não menciona as suas mortes. E para encerrar esse vídeo, vamos falar do nosso último e não menos conhecido, Judas Iscariotes, que traiu e entregou Jesus. Ele, ao contrário dos demais, não teve uma boa fama não, hein? Em João 13, 29, podemos verificar que Judas Iscariote servia como tesoureiro no grupo dos apóstolos, mas no exercício da sua função ali, de suas atividades, ele é chamado de ladrão no Evangelho de João. O texto bíblico diz que Judas Iscariote furtava a arrecadação que ficava guardada na bolsa que ele era o responsável por guardar. Esse fato está lá em João, no capítulo 12, no versículo 6. E o mais grave de todos, e que a maioria já conhece, é que ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E este sim, teve sua morte relatada na Bíblia. Ele, após se arrepender, comete suicídio, se enforcando em uma árvore. Bom, esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. E caso tenha tido alguma dúvida, coloca aqui embaixo, que eu responderei com o maior prazer. Beleza? Então, fico por aqui com o meu chazinho da Bíblia de hoje. Que Deus te abençoe e guie. Graça e paz. Até o próximo vídeo. Não vai faltar, hein? Bye!